Anônimo é um filmaço. Eu vou te mostrar os significados ocultos ao longo da história e ao fim você vai ver que é muito mais do que parece. Começa com um sujeito de uns 50 anos, machucado no escuro. Você não daria muito por ele, mas parece que os policiais dariam. Porque eles não perguntam quem bateu em você, mas quem diabos é você? E ele responde para a polícia que é ninguém, o que aumenta o mistério. E voltamos no tempo para vermos como ele chegou até ali. E é um homem sufocado pela rotina, sem o amor do filho, sem o amor da esposa. E o que quebra essa rotina? Ladrões invadindo sua casa. O filho ataca um dos ladrões. Hutch manda o filho soltar. E o rapaz, ao obedecer, leva um soco do ladrão. E ainda manda a esposa de Hutch na frente dele calar a boca quando ela diz para pegarem o que quiserem e irem embora. Mas eles vão. O rapaz fala: "Que merda, pai." E é como se dissesse: "Que pai merda." Depois, um policial ainda solta que, se fosse com a família dele, teria sido bem diferente. E o vizinho diz lamentar que não foi à própria casa. Usaria como exercício. Este é um filme sobre subestimação. E Hutch parece subestimado por todos, exceto pela filhinha inocente, que diz sentir-se segura porque ele está ali. O filho, tendo que entrevistar um veterano para um trabalho de escola, tentou o tio antes de pensar em entrevistar o pai. Hutch também pensa mal de si mesmo por ter deixado a tal invasão acontecer. E através de certa frequência de rádio, se confidencia com o irmão, que nós ficamos sabendo foi dado como morto. Pelo jeito, o morto não tão morto assim, que até já estava a par do roubo na casa. Hutch nos surpreende, dizendo ter notado o desespero dos ladrões e notado que a arma deles estava descarregada. E o irmão lhe diz para não fazer nada de estúpido. Ele vai à casa de repouso visitar o pai, que é um policial aposentado. Mas sobre a ocorrência violenta, ele não fala. E nós entendemos, pensando na idade avançada do pai dele. De volta para casa. Oi, filho. Sem resposta. Como foi na escola? Bem. A filha diz não achar a pulseira de gatinho dela. Ele pergunta onde estava. Aqui. Um lugar onde mexeram. Eles não roubariam ela. Roubariam? Preocupada. A única pessoa ali que ainda parece admirá-lo. E a pulseira de gatinho, insignificante, feito uma gota d'água, é para Hutch, a gota d'água, que faz o copo transbordar. Para pegar coisas do pai, incluindo arma e carteira do FBI, volta à moradia dele. O pai, que parecia estar dormindo, o vê, e Hutch lhe diz que precisa fazer algo. E o que responde o velhinho? Então faça logo. Hutch tinha visto a tatuagem de um dos ladrões e vai a estúdios de tatuagem. Numa vizinhança mais pobre, numa loja de subsolo, não esperaríamos encontrar alguém que, num relance, nota que a carteira do FBI está vencida há 20 anos. E alguém
com uma aparência que filmes costumam associar a mendigos. O cara no balcão diz que a foto não é dele e pergunta quem Hutch é. Outros dois terminam de cercá-lo e mostrar dinheiro não adianta. Mas quando o barbudo vê a tatuagem de Hutch, a coisa muda. Diz obrigado por seus serviços e vai para o outro lado de uma porta com muitas trancas. E o cara que perguntou quem é você, agora só diz como eu posso ajudar você. No estúdio de tatuagem, o que mudou os caras foi uma tatuagem que representa uma das piores combinações de cartas do pôquer texano e foi reconhecida aqui como sendo de membros de algum grupo perigoso do governo. E quanto ao ladrão tatuado? Agora contam para Hutch o endereço. Pois é, gatos caçam pássaros e Hutch é associado a um gato desde o início. Minha ideia nesse canal é garantir que você aproveite bem o que os bons filmes têm a oferecer, incluindo o significado por trás da história. E tem um modo grátis de você me apoiar nessa iniciativa. Inscrever-se e deixar seu like. Sua inscrição e seu like vão fazer diferença para que eu possa continuar esse trabalho. Muito obrigado. Os ladrões subestimaram a vítima do assalto. Não imaginaram que após invadirem a casa do sujeito, o sujeito invadiria a casa deles. Hutch diz: sou um bom homem. Sou um homem de família. Faz sentido alguém subestimado querer afirmar seu valor. E pergunta: onde está a pulseira de gatinho? Os ladrões não sabem e são interrompidos por um choro de bebê. E a autoestima de Hutch cai ainda mais. Ele se disse um homem de família, mas antes deixou a casa da família dele ser invadida. E agora está invadindo a casa de pais pobres de um bebê doente. Depois de tudo, voltando de ônibus, de madrugada, frustrado, sem a pulseira da filha, um carro bate ao lado e o ônibus para. E do carro saem 5 delinquentes que viram a moça lá dentro e querem penetrar no ônibus. Em pensamento, Hutch pede a Deus que abra a porta. E através da mão de uma figurante motorista, Deus atende o pedido. Num relance, o passageiro careca conclui que Hutch não conseguiria ajudar e sai. E sai. Os caras cercam a jovem. Para começarem, só falta Hutch sair. Sem conter a alegria, ele se levanta. Em pensamento diz: essa garota vai para casa em segurança essa noite. Tomara que esses babacas gostem de comida de hospital. A garota, em choque, feito uma ovelha. No mundo de lobos, ovelhas precisam de um para protegê-las. Hutch não tem cara de lobo. Só nos resta torcer que seja um em pele de cordeiro. Tira a motorista. E poderia usar a arma para atirar a jovem, sem risco. E ele quer proteger a jovem. Mas quer mais é afirmar o próprio valor. Num filme sobre subestimação, quer mostrar que foi subestimado. Por isso, se desfaz das balas e diz: eu vou acabar com vocês. Natural que riam. Parece absurdo. Feliz, baixa a guarda e leva um soco, mostrando que também os subestimou. Agora, entre os dois lados,
vai perder o que tiver subestimado mais o outro. A jovem, que estava para ser brutalizada, está prestes a ser a única pessoa ali sem um arranhão. Pois é. E o jovem, que dissera: "O que ainda está fazendo aqui, velho?" Logo vê que precisa de faca e ataca por trás. Mas leva um socão. O mais jovem é mais forte, mas o mais velho gira o pulso, tem mais técnica. O primeiro round termina com Hutch errando um soco e sendo jogado pela janela. Mas os 5 lá dentro não estão menos feridos que ele. O corredor estreito diminuiu a vantagem de quem tinha mais combatentes. Como na famosa Batalha dos 300 de Esparta. Hora da revanche. E ninguém mais vai subestimar o outro. Hutch diz para a jovem correr e ataca, não mais exibindo um sorriso, mas com uma faca e um punho protegido. E, tirando o covarde lá atrás, o grupo substitui os risos de antes pelo ataque desesperado. Mexeram com quem estava quieto. O covarde, que ficava no fundo e que esfaqueou pelas costas, agora pega o revólver e as balas. Parabéns ao Hutch, que ao fim precisem da arma de que ele abriu mão no início. E o covarde leva um golpe na garganta. Não voltará a chamar alguém de velho. Mas Hutch o salva com uma traqueostomia. Ia barbarizar a menina, e é graças ao canudo descartável dela que ele vai sobreviver. Ao menos por enquanto. E outra que melhorou a avaliação que tinha de Hutch foi a motorista. De início, quando ele a pôs para fora, ela o xingou. Depois, perguntou se ele estava bem. Agora, fica no silêncio da admiração. O lobo adormecido acordou. E é bom que fique acordado, porque depois disso, vão caçá-lo. Mas essa não é uma história sobre defesa. É sobre resgate da identidade. De quem parecia um ninguém. No ônibus, a família nem estava perto. Nem sempre é por amor aos outros. Às vezes, é por amor próprio. Quem parecia só uma esposa fria, agora esperava um marido e cuida dos ferimentos dele. Como nos velhos tempos, ele diz. E diz que sente falta dela, que não se beijam há não sabe quanto tempo, não fazem sexo há meses, nem amor há anos. É o efeito lento, mas corrosivo do tempo. À tarde, o pai perguntara se ele se lembrava de quem os três, Hutch, pai e irmão, eram. Não perguntou se lembrava de como eles eram, mas de quem eles eram. Porque o tempo não mexe só com o seu jeito de ser. Ele mexe com quem você é. E agora, Hutch pergunta se a esposa se lembra de quem eles costumavam ser. A simples pergunta do pai ajudara Hutch no ônibus a agir como antes. Agora, a simples pergunta ajuda a esposa a contemplar alguma superação para ambos. Quem deixamos de valorizar torna-se um pouco invisível para nós. Daí o travesseiro entre eles. Mas agora ela decide vê-lo e tocá-lo. Pela alegria de Hutch de manhã, vemos que a noite foi um absoluto sucesso. Mostrar seu valor é importante para que a vida te valorize. Mas se lembra do rapaz de canudo na garganta? Pois conhecemos o irmão dele. É um criminoso. E dançarino cantor. É o responsável por proteger investimentos de mafiosos russos.
E quando esses mafiosos questionam se os números musicais dele não reduziriam sua credibilidade, ele mostra que não, e com um mafioso bem mais forte. Assim como o herói Hutch, o vilão Julian é subestimado, mas letal. Então ele vê o que aconteceu com o irmão, e os outros lhe dão uma pista para encontrar Hutch. E o irmão do Hutch, num telefonema sobre o episódio do ônibus, alerta quanto ao irmão mafioso do rapaz. A hacker de Julian primeiro diz que não se preocuparia com esse tal de Hutch, que parece insignificante. Mas Julian diz que ela não está reconhecendo um lobo em pele de cordeiro. E a moça consegue um relatório secreto do governo sobre Hutch. Aí, leva um susto. Diz que está fora, que Julian nem precisa pagá-la. Boa sorte, ela diz. E já à noite ele envia homens para a casa do Hutch, que põe a família num porão de porta fortificada e diz para não ligarem para a polícia. Como no ônibus, ele acredita que garante a segurança e mesmo envolvendo agora a família, prefere sozinho provar seu valor. Os invasores de armas modernas não imaginaram que encontrariam resistência de alguém com um bastão de beisebol, uma faca de cozinha, um prato, uma chaleira de água quente, uma lasanha. E Hutch não imaginou que perderia para uma arma de choque. E os russos não imaginaram que depois do eletrochoque, algemado, dentro de um porta-malas, em movimento, Hutch conseguiria soltar-se de uma algema deslocando o polegar, sair do porta-malas e, com a fumaça de um extintor, fazer o carro bater e capotar. O bandido ainda vivo pergunta quem diabos ele é. E ele diz que era um assassino dessas agências de 3 letras. O homem mandado para onde não podia sobrar ninguém. Que nos dá um sentido para as vezes em que ele diz ser ninguém. Hutch liga para o pai e diz que a coisa que tinha que fazer se agravou e que ele fique atento. Só diz isso. Não dá nenhuma orientação para o velhinho. O que é uma pena, porque na casa de repouso surgem 2 mafiosos. Trabalhinho fácil. Um deles sorrindo até guarda a arma. Mas quem acabou achando o trabalho fácil foi o coroa. O enfermeiro que cochilava chega, mas achando que o barulho foi só TV alta demais. E assim fica claro porque Hutch não viu necessidade em socorrer o pai e foi para casa. Ele liberta a família, que vê os invasores pelo chão. É quando você descobre que seu pai, Clark Kent, é o Superman. A esposa, pelo estado da casa, deve ter desejado ela mesma matar Hutch. E leva as crianças para um lugar seguro. Mal sabia ela que a coisa ia piorar, porque Hutch põe fogo na casa. Antes, bebe um uísque, e é simbólico, porque ele é feito um alcoólatra, que não pode dar o primeiro gole, mas deu. Seu vício não é álcool, mas violência. E ao moribundo, ele conta por que trocara de vida. Ele deixara para matar depois um dos criminosos que prometeram andar na linha. Deu uma segunda chance. E 1 ano mais tarde, surpreendeu-se ao reencontrar o cara ainda satisfeito,
com a vida honesta em família. Então, quis isso para ele também. Largou aquele trabalho. E a nova vida foi melhor do que ele imaginara. Agora, ele devia ser mesmo viciado no trabalho violento, porque os chefes tinham dito que ele não conseguiria largar. E Hutch confessa que a nova vida durou mais do que ele esperava. Ou seja, tanto os chefes quanto ele subestimaram a satisfação de uma vida de homem de família. No chão, ele encontra a tal pulseira de gatinho que começara aquilo tudo. Você não imaginaria a pulseira levando à destruição da casa e saindo ilesa do bolso dele. E aquele casal ladrão bobeou. Não viu um local onde Hutch guardava até ouro. Vemos um lobisomem pintado ali. A criatura que às vezes é um homem civilizado e às vezes é uma fera assassina. Ou seja, um Hutch mais cabeludo. E um símbolo da mistura de vida normal com vida violenta. Hutch usa parte das economias para comprar do sogro a empresa em que trabalha. Ele já tentara comprar antes e agora, na nova fase de macho alfa, aumenta a proposta para não ser mais subordinado ao sogro. E transforma a empresa num antro de armadilhas para os mafiosos que planeja atrair. Hutch destruiu a casa. É hora de destruir a firma. Conversa pelo rádio com o irmão, que alerta que ele vai acabar baleado. E Julian, no palco, faz um número musical, certamente assumindo que não há perigo para os recursos da máfia sob sua responsabilidade. Ele subestima a situação. Claro que um homem só destrua a fortaleza deles também subestima a nossa inteligência. Mas tudo bem, porque num filme vale quase tudo se faz vivenciar o tema. Hutch confronta Julian na boate. Ameaçando explodir uma mina Claymore, consegue, a sós, dizer que queimou os recursos da máfia. E ainda diz que não estão quites, já que Julian invadiu sua casa, o que não se faz. E essa é uma postura oposta à que ele teve no dia em que os ladrões invadiram a casa, mostrando o quanto ele mudou. E propõe pararem por ali. É claro que Julian não vai parar por ali. E o segue com a gangue. Com a nossa alimentação de hoje em dia, para sermos a melhor versão de nós mesmos, precisamos tomar ômega 3. A ciência já mostrou que faz muita diferença em capacidade física, raciocínio, temperamento e mais. E esse ômega 3 é, de longe, o melhor custo-benefício que eu já encontrei. Eu compro nesse site. Além de confiável, costuma ter os melhores preços. E esses são só alguns dos pedidos que eu já fiz. Todos recebidos sem problema. Nunca falhou comigo. E eu compro todos os suplementos da minha família nesse site. Clique no link na descrição e use o cupom embaixo do link para ganhar 5% de desconto. Hutch poderia ter atirado nele de tocaia e evitado todo esse risco para ele e para a família. Mas ele prefere o confronto porque gosta mesmo e porque quer mostrar que vale mais. Faz sentido em alguém que foi tão subestimado, mas o ego é o ponto fraco dos habilidosos. Hutch subestimou o inimigo. Leva um tiro.
e nem chegaria a usar as armadilhas da empresa se não aparecessem o irmão e o pai. Afirmar seu valor inclui afirmar seus limites. O coroa nos surpreende de novo. Está se divertindo, matando a saudade dos tempos na polícia. Por fim, temos o armado Julian de um lado e do outro os três sem munição, apenas com a mina Claymore, que então Hutch usa. E a morte de Julian é um símbolo do que Hutch queria fazer, afirmar seu valor. Porque fica um de frente para o outro e o Julian morre e Hutch vive. É claro que morre quem estava do lado do explosivo, mas isso não tira o mérito de quem pôs o explosivo daquele lado. Já já veremos se a esposa, com os filhos, vai querer manter um casamento desses. O filme é uma série de invasões. E em todas, quem invadiu subestimou as complicações que acabaria tendo. Olha só. A invasão da casa pelos ladrões. A invasão da casa dos ladrões, com Hutch não achando ali a pulseira da filha e sentindo-se mal ao ver o bebê. A invasão do ônibus por delinquentes, mandados para o hospital. A invasão da casa pelos mafiosos. A invasão da casa de repouso. A invasão dos fundos da máfia, que acabaria na morte do aqui baleado Hutch, se não fossem pai e irmão. E a invasão da empresa por Julian. O que parecia um indesejado rato ou gambá era um gatinho. No filme, vemos a inocência no gatinho, na filha de Hutch, na pulseira de gatinho, no bebê dos ladrões, na garota do ônibus. É um mundo em que, às vezes, a escuridão cobre inocentes, e no qual Hutch se afirma como protetor deles. Na mesa, vemos uma cópia de Quarto de Arne, de Van Gogh, que Hutch tirou das posses da máfia. Ilustra o tema de subestimação, porque, por um lado, é só uma cópia, sem grande valor financeiro, mas, por outro, representa algo valioso, um quarto. É num quarto que um homem descansa, onde termina e começa seus dias, onde faz amor e concebe seus filhos. E a esposa? Parece orgulhosa de quem seu homem ainda é. Antes ele havia deixado de ser quem ela amava. Agora que ele voltou a ser, ela voltou a amar. É simbólico que no início houvesse um travesseiro dividindo a comunicação entre eles, e no fim a comunicação está tão boa que ela completa a frase que ele começa, perguntando se essa casa tem um porão. Um simples porão, aliás, protegeu ela e os filhos na casa antiga. O filme é uma defesa da, às vezes, subestimada família. Começa com um pai de família de vida insossa, uma esposa fria, um irmão dado como morto, um vovô cansado. Mas o esforço do pai de família em reviver faz os olhos da esposa voltarem a brilhar, o irmão voltar à ativa e o vovô voltar a matar. Por pouco não morreu um deles, mas juntos passaram da melancolia à alegria. Outro ponto importante. Quando os policiais perguntaram quem diabos ele era, Hutch respondeu ser ninguém. Na Odisseia de Homero, o esperto Odisseu precisa cegar um gigante. Mas antes diz que se chama ninguém. Quando o gigante grita de dor, os outros gigantes, de longe, perguntam quem o feriu. E o gigante cego diz que foi ninguém. Assim,
Odisseu se livra. Hutch, ao dizer que é ninguém, também quer dizer que se livra. De fato, os policiais recebem uma ligação e o libertam. Por fim, Hutch dizendo que é ninguém também é uma afirmação máxima do seu valor. Você sabe que se afirmou ao máximo quando você diz que é ninguém. E ninguém acredita. Por favor, repasse esse vídeo para uma pessoa e eu posso afirmar que você vai gostar desse outro aqui. Um abraço.